Olha, gente, a prevenção é realmente tudo em todas as situações. A gente fala aqui, de repente, nesses crimes terríveis, ainda hoje. Eu tive que me confrontar com um caso rapidamente da mãe, supostamente conivente com o estupro da filha de 12 anos, pelo namorado da mãe, um negócio de louco. As investigações estão seguindo. Isso hoje. Aí a gente diz assim, não, é um monstro, eu próprio digo, é um louco, é um tarado, é um psicopata. E quando vem à tona esses casos de abusos sexuais contra uma criança, é esse o perfil que a gente traça do criminoso. Mas a realidade, segundo estudos, psicólogos, é quase sempre outra. Mais de 75% dos casos acontecem dentro da casa da vítima. E mais de 80% dos agressores são da família, são pais, são padrastos, são irmãos, namorado de não sei quem, avós, primos, tios. Vamos entender um pouco mais esses mitos todos, o perfil do agressor, da vítima e do crime. É importante para a gente entender e saber da prevenção. Vamos acompanhar com a especialista na área, Laíra Gama. Ela é psicóloga clínica e escolar, psicanalista em formação pelo Círculo Psicanalítico de Sergipe. Seja bem-vinda. Boa tarde, como vai você? Tudo bem, Laíra? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que estão me ouvindo nesse momento. Você falou aí sobre um perfil, né? E aí quando a gente vai falar sobre isso, a gente vê que não tem um perfil demarcado, né? Não é um louco, não é um alcoólatra, né? Como muitos dizem, é um usuário de drogas. Não, a gente vê que é, aparentemente, né, uma pessoa normal, que a gente confia, que pode estar dentro da nossa casa, que pode ser nosso vizinho e que não tem, né, classe econômica que vá distinguir, cor de pele, enfim, não tem nada que marque. Porém, as estatísticas mostram, né, como você mesmo disse, que mais de 80% dos casos são de alguém da família. Mais de 70% acontece em casa. Isso nos deixa muito preocupados, né? E que nos faz falar sobre prevenção. Então, se não tem, né, um perfil demarcado, como a gente pode proteger essas crianças, né? E aí você falou sobre, pode ser pais, irmãos, avós, e também podem ser mães, avós do sexo feminino, né? Podem ser também mulheres que praticam, não só homens que praticam. Isso é um mito que a gente já tem que começar também a cair por terra, né? Que não só é praticado por homens. Perfeito. E a pedofilia, quando falam, não, porque é um pedófilo, porque o tal pedófilo praticou esse crime. Isso também é um mito, Laíra? Não é mito, mas não é só ele que pratica, né? Então, quando a gente fica tentando dar uma patologia para certas atitudes cruéis do ser humano, a gente quer reduzir isso de uma certa forma, como se fosse aceitável, mas uma coisa dessa não tem aceitação, né? Então, não necessariamente é de um pedófilo. O pedófilo também pratica, mas nem todo pedófilo vai praticar. Então, não necessariamente tem um diagnóstico, não necessariamente tem um transtorno da personalidade, né, que é o caso da pedofilia. E pode ser de sujeitos aí que a gente tem tidos como normais, né? Mas não, a gente olhando assim pelo nível psicanalítico, né? Não há um sujeito que faça uma atrocidade dessa que não tenha uma característica aí perversa bem acentuada. Mas tem um juízo intacto, né? Tem um juízo que sabe o que é certo, errado, bem, mal, que é crime. Então é uma pessoa que tem um juízo intacto, né? Não é um louco, como dizem. Tem outro aspecto que nos chama a atenção, dizem assim, mas as crianças mentem demais. Aí eu me surpreendo com um estudo, né, que traça exatamente uma realidade diferente, ou seja, apenas 6% das narrativas das crianças são fictícias. O restante, tudo é verdade, tudo que a criança diz redunda em verdade, Laíra. Exatamente. Então, eu acho que a gente nem deve considerar esse fato da mentira para uma criança, né? Primeiro, que uma criança que está compartilhando o que quer que seja com a gente, e se for um nível sexual, né? Como assim? Eu preciso investigar, eu preciso ouvir, eu preciso considerar. Se for mentira, que alívio, né? Que essa criança não passou por isso, que foi uma invenção, uma fantasia. Mas necessariamente a partir do momento que uma criança traz qualquer indício, qualquer história, qualquer atitude que leve a crer que ela possa ter sofrido algum tipo de violência sexual, é preciso ser investigado, né? É preciso que quem escutou, quem viu, seja pai, seja escola, investigue, né? A criança ela não é pertencimento apenas à família,
ela pertence ao Estado. Então, os adultos devem cuidar das crianças no geral, né? E onde essa informação, essa palavra da criança veio, é preciso ser investigado. Porque, como você mesmo disse, é uma porcentagem muito pequena que é mentira. Então, a gente não deve considerar uma suposta mentira. Se a gente faz isso, né, a gente pode estar explorando, ajudando de uma certa forma, explorando não, desculpa, mas colaborando com a criança continuar no processo da violência, né, de ser violentada, porque ninguém escutou, ninguém considerou, achou que era mentira, e a criança ali, até porque o perfil, né, como a gente estava falando, de quem abusa normalmente tem a confiança da família, então essa criança vai ficar por muito tempo, talvez uma infância inteira, à mercê de um violentador. De maneira bem rápida e objetiva, Laíra, para a gente encerrar, e como é que a gente consegue desenvolver esse estado permanente de alerta? Como pode acontecer a prevenção? Prevenção, importantíssimo. Primeiro, a educação sexual, né, que tem muito tabu em cima disso também, que acredita que a educação sexual vai sexualizar a criança e muito pelo contrário. A educação sexual nada mais é do que falar para a criança que a parte íntima dela é íntima, né, que ninguém deve tocar, pedir foto, vídeo, que ela não deve pegar em parte íntima de outra pessoa, tampouco de adulto. Então a educação sexual vai ser falar para a criança que existe parte íntima, que existem toques que são bons, que toques que são ruins, que trabalhar o consentimento e isso dentro de casa sobre os pais e responsáveis e todos os cuidadores que cuidarem dessa criança, trabalhar muito a questão do consentimento. Eu posso pegar em você, eu posso lhe dar banho, com licença para tocar em você, para a criança compreender que não é normal alguém, por exemplo, pedir segredo para tocar na parte íntima dela, que é ruim, que é uma coisa estranha, que alguém precise fazer isso escondido, né? Uma outra coisa que a gente pode prevenir também, a nível de essa coisa do segredo. Adulto, enquanto pais, é parar de pedir segredo à criança. Criança não é para guardar segredo, né? Então, se a criança entende que segredo não é coisa de criança, que não deve nunca esconder, né? Coisas que adultos ou pessoas maiores ou até outras crianças pedem, ela vai estar contando para a gente. Uma outra coisa é o fortalecimento de bons vínculos, escola, até porque escola é um meio de proteção da criança também, além da família, logo que se a família não protege, está expondo, a escola vai ser um meio ali de, quem sabe, perceber o abuso. Então, isso acontecer também na escola, trabalhar a questão da educação sexual na escola. Não deixar crianças sozinhas no banheiro, não confiar demais essa criança a amigos, a parente, porque é alguém da família, entregar cegamente essa criança ao cuidado de outra pessoa sem um olhar cuidadoso, né? Isso também faz parte de um processo de proteção. As políticas públicas em cima disso são essenciais para espalhar serviços, né, de acolhimento, de proteção e de educação sexual em todos os ambientes de acolhimento da criança, né? E eu acho que, no geral, se você pudesse me dizer como é que previne de tantas informações que a gente tem, é a educação sexual. Desde criança, desde muito pequena, a criança compreender que a parte do corpo dela, né, é para ser a parte íntima do corpo dela, não é para ninguém tocar, brincar, que alguém ali só pode ajudar a limpar, e que se alguém pedir foto, vídeo, tocar, pedir segredo, isso aí é para ser contado a uma pessoa que ela confia. Né? E aí a gente não pode delimitar só a contar para mamãe e papai. Conta para quem confia, para quem é professora, para alguém, para outro parente próximo, enfim, para pessoas que elas se sentem seguras, né? Não delimitar apenas a um grupo, mas principalmente, né, a quem ela mais confia. Muito bom. Laíra, precisamos agradecer você por nos ajudar a contribuir com o seu tempo. Muito obrigado por todas as orientações e esclarecimentos. Também. Uma ótima tarde para você e bom fim de semana. Pra gente. Obrigada, Sérgio. Muito obrigado, querida. Valeu, Laíra.